Pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros. Quem somos? A magistratura que queremos é o assunto da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime de Oliveira, juiz titular da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que já foi eleito e reeleito presidente da Associação Paulista de Magistrados de 2014 a 2017. Eu agradeço muito sua presença para falar sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa alentadíssima. Eu tive a oportunidade de fazer a consulta, 198 perguntas. É uma pesquisa muito importante, muito interessante. E eu quero começar exatamente por que a associação que representa os magistrados em todos os países encomendou uma pesquisa como essa? Maria Lídia, há 20 anos mais ou menos, a AMB fez uma pesquisa chamada O Perfil da Magistratura Brasileira. E, na época, a associação era presidida pelo desembargador Paulo Galotti, que depois veio a ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. E eu já acompanhei aquela pesquisa, então, quando eu assumi a AMB, nós começamos a pensar em atualizar aquele trabalho. Eu consegui algo que é raro na sociologia, dito pelos próprios sociólogos, que é resgatar a mesma equipe de sociólogos que tinha realizado aquela pesquisa de 20 anos. Nós retomamos o contato, o professor Werneck, a Maria Alice e o Marcelo Burgos, que hoje estão lá na PUC do Rio de Janeiro, e eles adoraram o desafio, e nós então atualizamos todo aquele material, até para ter um elemento comparativo para saber como a magistratura evoluiu, o pensamento dela nesses 20 anos. Juiz de todo o Brasil responderam essas 198 perguntas. Juízes estaduais, federais, militares, trabalhistas, todos responderam. Sim. Agora, eu acho que é inevitável perguntar, né? A diferença que pode ter aparecido do perfil dos magistrados brasileiros passando 2 décadas, comparando a pesquisa de 20 anos passados à pesquisa de agora. Os pesquisadores notaram, por exemplo, um certo envelhecimento da magistratura. Os juízes hoje estão mais velhos nos estratos analisados, por exemplo, na primeira instância. Antes eram mais novos, agora já são mais velhos, não são mais idosos, mas são mais velhos no comparativo com aquele período. Nós notamos diferenças de pensamento em algumas questões específicas do que eles achavam há 20 anos e do que eles estão achando hoje. Em relação assim, a anseios, o que aparece de grande diferença? Qual era assim, o grande anseio há 20 anos e o grande anseio de agora, dos magistrados? Aquela primeira pesquisa ela foi feita logo após a Constituição de 88, num outro momento brasileiro, numa outra realidade, uma época que luta pelas diretas. Então era um pensamento um tanto diferenciado. Hoje, quando a gente olha para esse material, nós vamos ver um juiz muito mais preocupado com a instituição, com a valorização do judiciário, preocupado com temas importantes para o Brasil e preocupado com a legalidade. Em algumas perguntas, os juízes foram muito claros que eles são preocupados em cumprir a Constituição e cumprir as leis. Isso ficou claro no conjunto quando a gente integra as respostas. E é muito interessante o momento em que a pesquisa foi feita. O judiciário está na alça de mira. Pois é. Na verdade, lá no Congresso Nacional, pelos próprios parlamentares. A população também muito atenta, acompanhando muito mais de perto atualmente o trabalho do judiciário do que há 20 anos. E nesse sentido, nessa pesquisa aparece alguma coisa, porque eu não consegui encontrar isso, sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de juízes de primeira ou desembargadores em segunda instância, atuação na sociedade. Eu não digo um ativismo, mas as decisões atentas ao que acontece na vida das pessoas no país e também ao clamor da opinião pública. Aparece alguma coisa nesse sentido? Tem, aparece sim. Nós temos algumas questões, são várias perguntas sobre
certas decisões dos juízes, quando você ainda tem algumas lacunas na legislação, qual deve ser o papel, se ele deve aplicar os princípios constitucionais para resolver. Então, tudo isso foi pesquisado e a resposta é muito positiva. Como eu disse, os juízes muito preocupados com os efeitos da sua decisão, há também questionamentos nesse sentido, e ele mostra essa preocupação. O judiciário, como disse há pouco aqui, ele realmente nos últimos anos, ele tomou os noticiários, mas isso também não é difícil de entender. Na década de 80, quando nós viemos dessa nova Constituinte, nós tínhamos uma média de distribuição de processos por ano em torno de 300 mil. Hoje nós temos 26 milhões de processos distribuídos a cada ano. Então é algo que levou, a sociedade passou a demandar a justiça de maneira muito intensa. E o sistema de justiça... Que é importante e bom, né? É bom, porque isso mostra confiança, apesar de nós sabermos que nós temos as dificuldades de dar resposta ágil a isso. Nós tivemos também uma transparência, o judiciário hoje, com TV Justiça, e se costuma dizer, brincando na sociedade, que hoje não se sabe mais designar os jogadores da seleção brasileira, mas se conhecem todos os ministros do Supremo. E isso por quê? Por TV Justiça e pelo grau de importância das decisões, porque hoje tudo é levado ao judiciário, todas as demandas. Agora, de alguma forma, o resultado dessa pesquisa surpreendeu ou ela correspondeu àquilo que vocês estão cansados de saber? Não, ela surpreende, ela traz muitos aspectos, nós perguntamos algumas questões atuais. Veja que ela foi elaborada há um ano. Os questionários foram formulados há um ano. E até algumas perguntas que fizemos, não imaginávamos que, por exemplo, o ministro Sérgio Moro seria hoje, então o juiz Sérgio Moro seria hoje o ministro. De primeira instância. De primeira instância. Não imaginávamos também que ele iria apresentar um pacote de medidas cujos magistrados acabaram, 3 temas, pelo menos, que ele está propondo, foram perguntados aqui de maneira muito clara e com respostas expressivas e já vamos levar isso também. E dessas respostas sobre esse plano anticrime do ministro Sérgio Moro, são respostas que nos levam a acreditar que os juízes aprovam esse plano que está sendo aí tão polemizado? O plano é grande, tem, lógico, questões, mas, por exemplo, os 3 temas que os juízes nós perguntamos, que era a questão de videoconferência no processo penal, quer dizer, permitir que exista essa possibilidade do juiz estar numa sala lá no fórum. Eles querem ou resistem? 90% aprovam. Aprovam. Que isso está na proposta do ministro Moro. Outra proposta que é o julgamento colegiado para crimes, para criminalidade organizada, que é muito próximo, mas não é a mesma coisa do juiz sem rosto que nós já tivemos na Colômbia. 70%, 80% de aprovação. Tá tanto nessa proposta como está na do ministro Alexandre de Moraes, que está cuidando da questão da segurança. Então nós temos alguns exemplos que foram a questão da transação penal, né, que o ministro Moro está propondo, teve também 90% de aprovação. E isso o ministro já está sabendo e eu vou entregar a pesquisa para ele. Bom, e ele já vai encaminhar, né, para o Congresso. Vai encaminhar e nessa parte ele tem um apoio muito grande. Bom, agora prosseguindo aí com a pesquisa, quem somos? A magistratura que queremos. Ela mostrou que mais da metade dos juízes querem que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um mandato. O que eu entendo que eles não querem um cargo vitalício, querem um mandato. Aí eu refleti sobre isso, se tendo um mandato, haverá, vamos dizer, uma espécie de rotatividade muito maior no Supremo, o que vai possibilitar o presidente da República de plantão indicar muito mais ministros. Se isso não torna a Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, mais vulnerável, menos independente? Maria Alice, esse tema precisa de reflexão. Né? Na consulta, como existe um projeto lá no Congresso, um projeto de emenda à Constituição, nós colocamos essa questão para a consulta interna. Em alguns países da Europa, vários adotam o sistema de mandatos. O que a gente tem que observar é que nesses países, o modelo jurídico deles, o sistema também é diferente, como toda a sociedade é diferente. Mas nós temos mandatos de 12, de 16 anos em alguns países. O que nós devemos preocupação aqui é que o sistema brasileiro ele é construído sobre a vitaliciedade, o que dá uma estabilidade. O que é que tem gerado polêmica?
Como um ministro pode chegar aos 35 e hoje sair aos 75, portanto, ele tem um tempo grande de permanência lá. Mas isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser refletido. E nós estamos vendo hoje um debate sobre os 70, 75 anos que está voltando, mostrando que nós estamos ainda muito frágil nas escolhas dos caminhos das instituições. O Brasil sempre adotou 70 anos como aposentadoria compulsória. Aí resolveram elevar para 75 por circunstâncias de momento. Agora, também por circunstâncias de momento, estamos discutindo se vamos voltar. Sim. Isso, a discussão é importante. O que eu acho perigoso é a gente ficar mudando a Constituição a todo momento, gerando instabilidade institucional e instabilidade constitucional. A questão do mandato é a mesma preocupação. Quer dizer, é uma reflexão muito importante, né? É um subsídio para essa reflexão. Agora, eu vi também que os juízes que responderam essa pesquisa entendem que ministros do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser submetidos a uma corregedoria interna. Ou seja, eles não estão acima do bem e do mal. Isso é um sentimento que já vem de muito tempo, há 20 anos queriam isso também. Como é que Veja bem, então, ou é uma coisa dos tempos atuais? Porque são várias perguntas a respeito de corregedoria. E há 20 anos, os juízes avaliavam que as corregedorias não cumpriam o seu papel adequadamente. Veja que interessante. Há 20 anos, eles entendiam que as corregedorias não cumpriam o seu papel de fiscalização adequada. Hoje, essa pergunta foi repetida e cerca de 70% dos magistrados entenderam que hoje as corregedorias cumprem as suas funções de fiscalização. Aí nós fizemos depois o desdobramento de duas questões. Uma, se nos tribunais de segunda instância, os tribunais de justiça, os tribunais regionais, federais e do trabalho, se eles também deveriam ter uma corregedoria nos moldes da que existe para o juiz de primeira instância. E aí também uma aprovação em torno de 70%. Quer dizer, em todas as instâncias. E aí perguntamos no terceiro grau, chegamos no Supremo, que é a última instância, e a resposta foi a mesma. Por que não, né? Então também. O pensamento foi que se o sistema é bom e funciona bem, devemos ter em todas também as instâncias. Para foi a resposta dos magistrados. Do Supremo, sim. Bom, agora, e o juiz, né? Ele mostra que ele é um profissional satisfeito? Ele está satisfeito da vida? Ou ressentimentos no exercício da profissão apareceram nessa pesquisa? Seja da carga horária, do volume do trabalho, de equipes insuficientes, ou mesmo do salário? Tudo isso. Foi perguntado a questão da carga de trabalho e os juízes revelaram que a excessiva carga de trabalho é um dos principais pontos de atravancamento do sistema. É o que mais prejudica o funcionamento da justiça é a carga de trabalho. E a segunda questão, a insuficiência de recursos materiais ou de recursos materiais adequados. Tem alguma menção ao número de férias que os juízes têm por ano, que é mais do que qualquer trabalhador? Não tem. Mas uma outra coisa que os juízes responderam de uma maneira também muito preocupante, que nós indagamos, foi a questão da saúde. Nós perguntamos se os juízes achavam que nos últimos 10 anos, em razão até do trabalho, e foi perguntado em razão do trabalho, se eles entendiam que nós estávamos com mais casos de doença, depressão, suicídio, e isso foi confirmado também. Os fatos têm confirmado, nós temos tido muitos casos, muitos problemas de saúde, suicídios estão se repetindo, assim, uma velocidade muito grande, e nós estamos trabalhando nisso na MB para combater esses problemas de saúde, mas nós perguntamos isso também. Perguntamos de saúde, perguntamos de segurança, e eles trouxeram O que se destaca mais? Hoje, em termos de ressentimento na condição do trabalho? Não é... Se sentem inseguros? Não. Sobrecarregados já é evidente que sim. Sobrecarregados, sim, como eu disse, com quase 100 milhões de processos, não tem como ser diferente. Em matéria de segurança, eles deram as prioridades, as coisas que eles acham mais importantes em segurança, e como eu disse há pouco, é justamente o julgamento colegiado. Ou seja, eles acham que é mais seguro para a magistratura, no julgamento dos crimes contra a grande criminalidade, os crimes violentos e criminalidade organizada, o mais importante é o julgamento colegiado.
Bom, agora, e sobre os rituais na magistratura? Foi perguntado também? Porque eu conheço juiz que acha aquela coisa da toga, assim, algo assim muito, muito antigo, que seria interessante rever. Agora, há outros que não, que acham que tem que preservar os tais rituais, a indumentária, se devem ir de terno, gravata, bermuda, camiseta com um calorão desse, corte de cabelo, tatuagem. Houve aí um questionamento referente a isso? Tudo isso foi perguntado sobre a questão da vestimenta, sobre a questão da linguagem, sobre a questão do crucifixo, se ofendia ou não a laicidade do Estado. E aí, sobre o crucifixo? É muito interessante, e se cruzar com outro dado, quando se pergunta da religião, nós temos uns resultados interessantes, ser comparados, inclusive, com aquilo que foi perguntado há 20 anos. Hoje, na primeira instância, porque a pesquisa traz respostas com segmentos, primeira instância, segunda instância, aposentados e tribunais superiores. Então, nós percebemos o seguinte, na primeira instância, é bem dividido, ficou aí 40%, 50%, mais ou menos equiparado, aqueles que acham que ofende, que não é... Porque a pergunta foi feita assim, se a utilização do crucifixo infundia paz e segurança sem ofender o Estado laico. Bom, e aí há uma divisão. Na primeira instância pega um Brasil inteiro. Mas o que se percebe assim, quando eu me refiro a isso, o que eu quero chamar a atenção é que os juízes mais novos ficou meio empatado. Quando você passa para o degrau superior e, portanto, juízes com mais tempo de carreira, aí você já vai obtendo uma maior conformidade com essa ideia de que é importante conformidade manter. É uma boa palavra. Quer dizer... com que ele traz paz e deve ser mantido. E aí você observa também na resposta quando se pergunta da religião, que há 20 anos nós tínhamos cerca de 80% de católicos. E esse juízes católicos. E esse número cai agora para algo em torno de 56, 60, dependendo do segmento. Então, tem tudo a ver com o que acontece na sociedade, né? Exatamente. Reproduz o que acontece e a na segunda, sociedade. Essa foi surpresa, a segunda religião mais citada, há 20 anos nós tínhamos 4,5% a 5% de espíritas e hoje chegou a 12%, é a segunda religião mais citada. O espiritismo é a mais citada. Acredita que eu supunha que pudesse ser os evangélicos? Sim, nós também. Quer dizer que são os espíritas? A segunda religião mais citada. Curioso. Aliás, quase tudo assim, é muito interessante, porque é revelador. Agora, para encerrar a nossa entrevista, eu quero saber se o senhor acredita que uma pesquisa densa como essa e tão reveladora, no que ela pode contribuir para o aprimoramento da magistratura e da própria justiça? Uma das ideias foi justamente a gente sair do achismo, o que nós pensamos. A ideia foi conhecer a nossa magistratura, o pensamento atual dela, e agora nós vamos, por exemplo, levar ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, ao ministro Toffoli, que é o presidente, ao corregedor, as propostas que nós vamos tirar daqui, e também ao parlamento, porque muito do que foi perguntado aqui é matéria objeto de projeto de lei. Então nós vamos levar, olha, o que a magistratura brasileira pensa, se nós pudermos contribuir com isso. Então a ideia foi nos conhecermos bem, saber exatamente, só que com caráter científico e não no achismo. Acho que nós pensamos assim, não. Nós pensamos tá assim, está aí. E vamos levar e discutir. Lógico que nem tudo que a gente pensa vai acontecer exatamente assim. Mas o fato de nós permitirmos agora uma reflexão sobre nós é importantíssimo. Um dado concreto e objetivo. Né? E eu agradeço muito, doutor Jaime. Muito obrigada por sua entrevista, pelos esclarecimentos e parabéns pela iniciativa de um levantamento como esse, que mostra uma realidade tão importante como é a da magistratura em nosso país. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Luciana.